Gênesis capítulo de número 25. Eu prometo que não vou demorar muito, tá bom? Gênesis capítulo de número 25. Vamos ficar de pé para lermos a Bíblia? Igreja ensinada é outra coisa. Nós vamos ler 3 capítulos do Gênesis, então quando terminarmos a primeira leitura, não feche. Tá? Gênesis capítulo 25, versículo 26, está escrito assim: E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Capítulo 27, do mesmo livro, versículo 19. Basta virar uma página da sua Bíblia. 27 e 19 do Gênesis, está escrito assim: E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito, e tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Capítulo 32 do mesmo livro do Gênesis. Gênesis 32, versículo 27 e 28. Está escrito assim: E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos mais, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Pirituba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. E a igreja toda diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, eu falava com Deus sobre esse culto, e o Senhor trouxe à minha memória um texto antigo, tão antigo quanto a Bíblia é, mas a história desse texto, ela é tão atualizada, que se Deus me der graças para eu entregar a vocês, vai ter gente que vai ter a sua vida transformada. Vai haver um antes e um depois desse dia na sua história. Amém? Vou pedir ao Roberto que mude a música. Eu li a história de um homem, um ser humano, e eu faço questão que você repita comigo essa palavrinha última que eu disse: ser humano. Qual a palavra? Mais uma vez. Pergunte ao seu irmão se ele sabe o que é um ser humano. A palavra ser, apóstolo, significa entidade invisível.
E a palavra humanos vem de humus. Humus vem de terra, barro. Então o ser humano é uma entidade invisível que mora dentro de um pedaço de barro. Muitas pessoas dizem que o homem tem um espírito. Isso é mentira. O homem é um espírito. Nós temos um corpo. E a Bíblia diz que quando morrermos o corpo volta ao pó, mas o espírito, que é eterno, volta a Deus. Então esse é o significado de ser humano. E eu amo falar sobre isso para que ninguém pense que no nosso meio exista super-homens, nem Mulher Maravilha. Não existe ninguém aqui com poderes sobrenaturais. Não há nenhum X-Men entre nós. Não há entre nós nenhum ser humano que possa pisar em cima dos outros, ou olhar os outros de cima para baixo. Existem os mais afortunados e os menos afortunados, mas todos são feitos imagem e semelhança do Criador. E eu costumo dizer mais: tudo que um homem faz, o outro, se esforçar, faz também. Pegou aí? Vou falar de novo. Tudo que um homem ou uma mulher faz, o outro é capaz de fazer também. Detalhe: se dedicar muito, é capaz até de fazer melhor do que o outro. Tudo vai daquilo que nosso coração pede, daquilo que nós estamos determinados a ter. Eu estou falando isso porque o personagem da minha pregação desta noite é um homem que, quando nasceu numa família perturbada. Eu também imagino, a mãe dele era estéril. A mãe dele recebe por revelação seus nascimentos. Ou melhor, a família dele é uma família cheia de mulheres estéreis. E agora ele nasce como sendo o primeiro da família que não nasce solitário, nasce gêmeo de um outro irmão. Numa época em que não havia essas coisas. Então é o único gêmeo da Bíblia que nós vamos encontrar, é o homem que eu vou pregar aqui. Interessante é que no seu nascimento, o irmão dele nasceu primeiro. E era natural, um dos dois tinha que nascer primeiro. Não dava para os dois saírem da barriga da mãe ao mesmo tempo. Não havia cesariana naquela época. Então o nascimento era o nascimento natural. Então era natural que um saísse primeiro do que o outro. Só que é interessante que quando o primeiro nasce, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o segundo, quando vai nascer, nasce com a mão agarrada no calcanhar do outro. E aí vem os místicos judeus dizerem que o menino dentro da barriga da mãe queria puxar o outro para dentro, para ele nascer primeiro, por causa das leis estabelecidas naquele mundo que dizia que o primeiro filho é o primogênito, e o primogênito era dono de toda a herança, e na ausência do pai, ele se tornava o pai. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Então vamos aqui analisar a história. A história diz que uma mulher está grávida, engravida de 2 filhos. Um nasce primeiro e o segundo nasce com a mão colada no calcanhar. A parteira que fez o parto, mística como era, disse: olha, o primeiro vai ser uma bênção, o segundo eu não ponho a mão no fogo, porque desde a barriga da mãe ele já é safadinho. Desde dentro da barriga da mãe ele já é um enganador. Ele já queria passar o outro para trás, queria roubar o direito de primogenitura. E isso naquela época era aceitável. Quando chegou no ouvido do pai, o pai olhou: o quê? Tem um na minha família que nasceu assim? Pois bem, o nome do primeiro vai ser um nome que todo mundo vai se lembrar. Vai ser Esaú, macho, peludo, homem másculo. E o nome do segundo vai ser enganador, suplantador, mentiroso, porque ele nasceu daquela forma. Agora eu queria aqui fazer uma abstração intelectual com a igreja que é inteligente. Criança dentro da barriga da mãe e do pai entende alguma coisa de lei? Vou perguntar de novo, de repente alguém acredita. Será que criança dentro da barriga da mãe entende de lei divina? Entende de lei da terra? Então não é verdade que o menino queria puxar o irmão dele para dentro da barriga. Era apenas uma história, era uma obra do acaso. Não, pastor, mas a Bíblia diz que 2 nações brigavam dentro da barriga da mãe. Conversa fiada.
Não eram duas nações que brigavam. Isso é a poesia bíblica. Era a maneira dos homens de enxergarem a história e contarem ela de uma maneira que as pessoas nunca mais esquecessem. As crianças dentro da barriga não brigavam, não tinham raiva uma da outra, não tinham sentimento para isso. Era apenas um ambiente apertado e um chutava de cá, o outro chutava de lá. Não havia guerra, não havia briga. Mas a Bíblia Sagrada diz que os pais daquela criança, por serem de uma família mística, colocaram sobre ele um jugo, um peso. E quando colocaram sobre aquele menino o nome de Jacó, de enganador, de suplantador, de maldito, eles selaram a vida dele. Porque palavra de pai e mãe é uma profecia. Cuidado com o que você diz ao seu filho. Cuidado com o que você diz à sua filha. Um dia desse eu estava na igreja e ouvi a mãe falar assim: esse meu filho é danado, pega o danadinho aí para mim. Eu cheguei perto dela e disse: a senhora sabe do que a senhora chamou o seu filho? E ela sorridente: sim, danadinho. Meu filho é danadinho. Eu falei: a senhora sabe o que significa a palavra danadinho? Ela disse: é uma criança peralta, espoleta. Eu disse: nada disso. Pegue a língua portuguesa, abra o dicionário Aurélio, e a senhora vai ver que a palavra danado significa condenado ao inferno. Danado vem de danação. Dr. Bauer é mestre da língua portuguesa, sabe que antigamente os padres usavam essa palavra. É muito pesado. Quando você chama o seu filho de moleque, você sabe qual é a origem da palavra moleque? Moleque vem de Moloque. E Moloque era um pseudo-deus dentro da Bíblia, que quando as pessoas queriam aplacar a ira da terra, porque não chovia, pegavam os bebês e colocavam na barriga daquele poste ídolo gigante e queimavam a criança viva, sacrificavam os filhos a Moloque. E aí vem a serva do Senhor e chama: meu filho é um molequinho lindo. Moleque é servo de Moloque. A falta do conhecimento faz a gente se afundar. Nessa noite, quando você sair daqui, pense 2, 3, 10 vezes sobre o que você vai falar para o seu filho. Pense 2, 3, 10 vezes sobre o que você vai falar sobre a sua filha. Porque o que sai da sua boca e vem do coração se torna uma profecia. O seu filho não é maldito. O seu filho é herança do Senhor. É uma bênção do Deus de Israel. Posso ouvir mais um grito sobre isso? Pois bem, como a mãe e o pai chamam o menino de enganador, imagina essa criança na escola, apóstolo Rodrigo, lá na escola rabínica, e o professor fazendo a chamada: Esaú, piludo, presente. Rebeca, presente. Joaquim, presente. E de repente a professora diz: enganador. E a molecada toda olhando para trás e rindo. Pode imaginar o bullying que essa criança sofreu? A vida inteira as pessoas chamando ele de desonesto. Pode imaginar ele na fase da adolescência, terminando a escola, indo para o primeiro baile de formatura, e ele apaixonado por aquela menina linda. E a menina diz assim: para me namorar tem que falar com meu pai. E lá vai ele falar com o pai e se apresentar: pois bem, o que você quer? Eu quero namorar a sua filha. E qual é o seu nome? Desonesto. Enganador. Qual pai vai deixar a filha namorar um homem assim? Parece brincadeira, mas não é. Esta era a história de Jacó. É só por isso que você vai ver que no crescimento dele e do irmão, o irmão é expansivo e valente, ele é tímido e introvertido. O irmão vai caçar com o pai, ele fica correndo atrás da mãe, se escondendo debaixo da saia dela. Quando chegava alguém naquela casa e falava para Isaac: você tem filhos? Ele disse: eu tenho aqui Esaú. A palavra Esaú já se fala com peso, significa peludo, másculo, viril, caçador. Eis aqui o meu filho. Só tem esse? Tem um mentiroso, tem um enganador que eu nem deixo ele ficar aqui. Ele fica lá com a mãe dele, porque mulher naquele tempo era desprezada. Então o menino era desprezado também. A situação dele foi se agravando tanto que ele cresceu com complexos. Ele não se aceitava. Ele não se aceitava e se trancava dentro da sua vida. A mãe, como cuidava muito dele, começou a tomar as dores do menino. Porque para o pai só havia um Esaú. Jacó era esquecido. A minha Bíblia diz que o pai deles envelheceu, ficou cego, sentiu a morte chegar. A mãe estava atrás da porta quando ouviu o pai dizer assim: Esaú, meu filho, você é o filho do meu orgulho. Vai, caça uma caça e faz comida e me traz aqui, porque antes de eu morrer eu quero estender a minha mão sobre você e te abençoar.
A mãe, ouvindo aquilo, olhou para os dois filhos e disse: Esaú tem força para viver sem bênção, Jacó não. Esaú, por natureza, é um conquistador. Com a bênção do pai ou sem a bênção do pai, ele vai ser alguém. Jacó não. Jacó, se o pai morrer, vai ser pisado até pelos empregados, porque ele não tem força própria. Ele tem dentro dele um complexo de inferioridade desgraçado. Aí a mãe naquele dia chama Jacó e diz: meu filho, mamãe vai te dar uma lição aqui, você tem que fazer, mas tem que obedecer ao pé da letra. Ela põe uma roupa sobre o menino, cuja pele era cheia de pelos. Ela faz uma comida deliciosa, põe na mão dele e diz: você vai entrar no quarto do seu pai. Quando ele perguntar o seu nome, você vai dizer que é Esaú. Mas o nome dele era? Mas ele era para dizer que era quem? Quando ele chegou lá dentro, o pai até se assustou e disse: mas já voltou? E deu tempo até de fazer a comida? E ele disse: é, meu pai, já voltei. O pai disse: mas pela voz você não é Esaú. Se aproxima aqui. Como Esaú era peludo, o pai pegou ele pelo braço e sentiu pelo e disse: é, você não tem voz de Esaú, mas você tem corpo de Esaú. E o pai libera sobre ele a unção patriarcal. Eu poderia aqui devagar com vocês, e eu acho que eu convenceria vocês, mas deixa para um outro dia. Eu acho que até o pai, na hora da morte, se arrependeu. Não consigo imaginar um pai enganar de filhos só por causa de um pano. Você consegue imaginar isso? O pai viu a voz, ouviu a voz. O pai, quando pegou, sabe que pelo de homem é diferente de pelo de animal. O pai sabia que não era ele. E arrependido de tudo que fez com o filho, ele libera a bênção sobre o filho. Porque até o pai sabia: Esaú vai se dar bem na vida de qualquer jeito, mas Jacó precisa disso aqui. Estou com meu corpo arrepiado. Eu estou pregando hoje para vocês sobre o único homem da Bíblia que tinha 3 nomes. Todos os homens da Bíblia ou têm um nome, quando no máximo 2. Tem um Paulo, que antigamente se chamava Saulo. Tem um Pedro, que chamaram ele de Cefas. Tem homens que tinham 2 nomes, esse filho daquele. Mas esse é o único homem que teve 3 nomes. Quando ele nasceu, chamaram ele de Jacó. Quando ele era adolescente, ele disse que se chamava Esaú. E é no fim da vida que no Val de Jaboque ele se encontra com Deus. E Deus faz a ele uma pergunta. E a pergunta é a maldição que o acompanha desde criança. O anjo olha para ele e diz assim: qual é o teu nome? O trauma, quando vem pela vida inteira. Desde criança, o único problema dele era a desgraça do nome que ele tinha. E quando Deus quer mudar a vida dele, Deus é obrigado a mexer na ferida e trazer de novo. Diz assim: qual é o seu nome? Ele pensou se era Jacó, se era Esaú, mas diante de Deus não dá para mentir. Ele disse: eu acho que eu sou um enganador mesmo, porque eu enganei meu pai, eu enganei a vida toda, o meu nome é enganador. Aí Deus disse para ele: que bom que você reconheceu, porque eu só posso mudar a vida das pessoas que reconhecem o que elas são. Aí Deus pôs a mão no ombro dele e diz assim: você não é Jacó, você também não é Esaú, você é Israel. Porque você brigou com homens e brigou com Deus e prevaleceu. Nessa história eu encontro talvez a parte mais linda da existência de um homem, de um ser humano que não se dá por vencido, de um ser humano que acorda todos os dias e tem que encarar a labuta da vida, e tudo está contra ele, tem que nadar contra a correnteza, e mesmo tendo pouca força ele levanta, vai, trabalha. Não conquistou o que queria hoje, vai amanhã. Não conquistou o que queria amanhã, vai depois. Ele não desiste da vida, não importa o que falam, não importa o que pensam, ele sabe onde ele quer chegar. Deus é apaixonado por gente que anda contra a correnteza, que nada contra a correnteza da vida. Quando eu olho para Jacó, eu vejo quantos de nós. Jacó não teve culpa de nascer Jacó. Você não tem culpa de ter nascido o que você nasceu. Inclusive, quando eu vou falar sobre salvação, pegando um gancho na pregação do pastor sobre Nicodemos, eu sempre digo assim: existe no nosso meio uma metáfora que nós chamamos todos os homens e mulheres de ovelha. Sim ou não? Na igreja só tem
Mas de vez em quando o pastor, quando está bravo, começa a dizer: cuidado, porque aí no meio tem uns lobos. Sim ou não? E qual é a oração da igreja? Que Deus transforme o lobo em... Mas a pergunta que a gente deveria fazer e nunca faz é essa: o lobo pediu para nascer? Se o lobo não pediu para nascer, e ele nasceu lobo, não nasceu lobo porque queria, herdou heranças genéticas, psicossomáticas da família. Uma coisa é nascer numa família estruturada, onde você tem 4 refeições diárias e termina a noite sentado no colo da vovó, que na cadeira de balanço vai contar para você a história de Chapeuzinho Vermelho. Outra coisa é você ter que dormir ao relento, ou no meio de uma casa que parece um inferno, sem saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, e todos os dias ter que matar um leão e amarrar o outro para o outro dia. Pessoas que não têm estrutura familiar sofrem, e quando entram na igreja, entram desconfiadas. Toda vez que você vê uma pessoa que tudo que você vai falar para ela, ela reage gritando, batendo. Aquelas pessoas barraqueiras. Alguém conhece algum barraqueiro aqui? Aqui não tem, só tem lá na minha terra. Vou falar de novo. Alguém conhece algum homem ou uma mulher barraqueiro aqui? Pergunte para mim: por que são barraqueiros, pastor? A vida deixou eles assim. Para eles, a defesa deles é o ataque. Jesus encontrou uma mulher barraqueira no ministério dele. Muda a música aí, Roberto. Jesus está sentado em cima de uma pedra e lá vem uma barraqueira. Barraqueira com B maiúsculo. Ela pegou água num poço. Quando ela vai embora, Jesus elegantemente, educadamente diz: moça, me dá um pouquinho dessa água para eu beber. Olha a barraqueira o que faz. Olha para ele com um olhar pesado e diz: como sendo tu homem judeu, vem pedir água a mim que sou mulher samaritana? Era só ela falar: vou dar água ou não vou dar água. Era simples. Mas ela não vai pela simplicidade, ela vai para a briga. E se eu conheço os discípulos de Jesus, João que estava ali, ele já foi olhando no chão, pegando pedra e pau, porque ele vai matar essa mulher. Como é que uma mulher pecadora, uma samaritana, vai atacar Jesus, que é um doutor da lei? João está irado, ele diz: tá, ok que eu mato ela. Só que ao invés de Jesus mandar matar, Jesus faz silêncio, espera a mulher acalmar, porque Jesus leu a alma dela. Eu vou falar de novo: Jesus leu a alma dela. Pergunte por quê? Esse era o dom que ele tinha. Ninguém se escondia dele. Ele não ia pela roupa, pela aparência, porque andando pela rua a mulher parecia equilibrada, bonita. Mas quando ele mexeu com ela, ela ficou irada, ela foi para a briga, ela queria brigar com ele. E Jesus, se fosse barraqueiro, também teria mandado matar ela. Mas não, quando ele olhou para dentro dele, ele viu que aquela mulher tinha sofrido na mão de um monte de homens. Por que é que você acha que ele perguntou para ela assim: mulher, cadê seu marido? E ela disse: eu não tenho. Ele falou: você já teve 5. O que você tem agora não é seu. Jesus sabia que todo homem que se aproximava dela era para tomar alguma coisa dela. Queriam usar a sua performance para levá-la para a cama. Ela era só um objeto na mão dos homens. E quando Jesus pediu água para ela, ele sabia no que ia dar. Ela estava cansada de passar na mão de todos os homens. Quando Jesus pediu água, ela achou que Jesus era um macho qualquer. Achou que ele era um macho alfa. Achou que ele era um Dom Juan, conquistador miserável. E por isso que ela soltou os cachorros em cima dele. Ela arriscou a vida. Mas ela disse: não aguento mais ninguém abusar de mim. Se não fosse Jesus, ela teria morrido. Mas como Jesus estava ali, ele esperou ela se acalmar e disse assim para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água. E eu tenho uma água que dou para as pessoas que quando elas bebem, nunca mais tem sede, mulher. Jesus desconcertou a mulher irada, a barraqueira, caiu em si. E olha do que ela chama Jesus agora: mas Senhor. Meia dúzia entendeu, vou lembrar o texto. Primeiro ela chamou Jesus de homem judeu, macho religioso. Agora ela olhou para Jesus e disse assim: mas Senhor. Ela já começou
começou a ver que ele não era normal. Senhor, a água que o Senhor quer me dar, onde está? Porque aqui é fundo, o Senhor não tem nem como tirar a água daqui. Era tudo que Jesus queria. Ele abriu a mente dela. Ele mostrou para ela que ele não era mais um. Ele chega perto do poço e diz: a água que eu vou te dar não está aí não. A água que eu vou te dar está em outro lugar. Eu sou a fonte da água da vida. As pessoas confundem igreja. As pessoas pensam que igreja é como Lions Club, é como Rotary Club, ou como a maçonaria, onde só vai pessoas perfeitas, limpas e cheirosas. Tem gente que não gosta de entrar, não vou naquela igreja porque só tem gente pobre, só gente machucada. Amigo, você está completamente errado sobre o que é igreja. Igreja é igual curva de rio. Tudo que não presta vem para cá, mas não fica imprestável aqui. Quando entra aqui dentro, recebe um banho da graça, e o lixo vira luxo. Oh meu Deus, Jesus quer curar os seus traumas nessa noite. O primeiro trauma que Jesus quer arrancar de dentro de você é esse: do que é que a sua família te chamou? De filho imprestável? Seu pai disse que você seria uma vagabunda. Sua mãe, na hora da ira, falou que você não ia passar de um trombadinha. Quantas vezes te chamaram de inútil? Quantas vezes mexeram com o seu brilho, com a sua estima? Quantas vezes te desonraram? Quantas vezes levaram embora a sua dignidade? E tudo isso te transformou nesse ser que você é. Acredite, cheguei aqui, o apóstolo estava pregando como um leão, e eu via pessoas falando em línguas e glorificando, mas eu via outras que não se mexiam. E se fosse alguns anos atrás, eu iria dizer que essas pessoas são frias e geladas. Hoje não. Experiente como eu sou, eu entendo que você não se mexe, porque o palco das suas emoções está quebrado. As luzes da ribalta que davam brilho à sua vida foram apagadas. Foi roubado os seus sonhos, tiraram a sua estima. Você pensa que é um verme do carrapato. E Deus te ama tanto que Ele me trouxe aqui hoje só para te dizer: você não é Jacó, você é Israel. Crianças que nascem em família desestruturada, crescem desestruturada. O primeiro nome que o meu pai me deu quando eu fui gestado na barriga da minha mãe foi desgraça. Porque minha mãe era outra. Meu pai, um português, os olhos azuis, um Dom Juan desenfreado, se apaixonou por uma menina pobre que estava pedindo esmola na rua. Viu uma menina de 13 para 14 anos, ele, um pedófilo inveterado, tirou ela da rua, arrumou um cômodo e ela virou a odalisca dele, concubina dele. Servia os seus prazeres sexuais, os 13 até os 17, quando ela engravidou. Quando ela disse: estou grávida, ele disse: mata essa desgraça aí. E ela tentou. Por 3 vezes foi numa clínica, ou chegou no hospital depois de passar por uma clínica clandestina, pronta para morrer com um sangramento desenfreado. Eu nasci com 8 buracos na cabeça, feitos pela agulha de tricô da dona Lúcia. Isso tudo era para que gerado em mim uma antipatia, um ódio pela minha família. Mas eu fui curado. Eu tenho paixão pela minha mãe, tenho adoração por ela. E quando aconteceu aquele tumulto comigo ano passado, os jornalistas foram para a internet ouvir minhas mensagens. Quando descobriram que a minha mãe tinha uma clínica de aborto, foram lá atormentar a velhinha. E eu achei que ela não ia segurar as pontas, né, doutor Bauer? Pois ela foi falar com os jornalistas chorando e disse: sim, eu tentei abortar, e eu abortei muitas crianças, mas eu estou arrependida, porque o Deus do meu filho perdoa os pecados. O que eu estou aqui para te dizer é que dá para passar por tudo que você passou e melhorar. Dá para passar por tudo que você passou e sair daqui hoje, não de cabeça baixa, de ombro caído, parecendo que tomou uma pedrada e anda meio cambaleando pela rua. É você que escolhe o seu futuro.
É você quem determina se você vai viver a vida inteira escravo do seu passado, vai viver a vida inteira ouvindo vozes dizendo você não vale nada, não presta, ou se você vai pegar esses demônios pelo chifre, vai esfregar a cara deles no chão, vai chutar eles para o inferno e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou aqui para te dizer uma palavra profética. Pergunte qual? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Só que a situação de Jacó foi piorando tanto, que teve um dia que, de tanto ele olhar a vida do irmão, que era paparicado e abençoado, ele desejou ser o irmão. E ele encarnou o irmão. A inveja. Todo ser humano que é maltratado pela vida, ele olha no outro, e a vontade dele não é ser como o outro, a vontade dele é ser o outro. Não é errado querer ser como o outro, mas é errado querer roubar o lugar do outro. Você sabe do que eu estou falando. Já puxaram o seu tapete, já tiraram a sua história, já roubaram os seus momentos, e você colocou dentro de você que perdeu aquela chance e ela nunca mais vai acontecer, e fica frustrado na igreja com essa cara, parecendo que viu um fantasma. Passa o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O senhor não sabe que eu já passei. Eu não estou nem aí com o que você passou. Eu não sou cuidador da sua alma. Eu estou aqui para te dizer que eu passei também por coisa ruim e venci. E se eu venci, você pode vencer. Somos iguais. Somos feitos da mesma matéria. Somos feitos do pó e do barro. E o que eu tenho, você tem também. Uma Bíblia que te fala de promessas. O Espírito Santo que mora dentro de você. O anjo do Senhor que acampa ao seu redor. E você é coberto com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então reage. Mão direita erguida ao alto da cabeça. Agarre o ombro de quem está do seu lado com força. Hoje é com força. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, por favor. Não é para dar um empurrãozinho. Tira ela do lugar. Chacoalha ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso hoje, para sacudir a sua história. Diga: você não é o que você pensa que é. Diga: você é o que Deus determinou você para ser. Força. Não deixe os entraves, as tragédias e o seu passado interferirem na sua história. Não deixe os demônios se alimentarem da sua baixa autoestima. Não deixe eles irem com você para o seu quarto e te fazer olhar no espelho e procurar só defeito na aparência. Por favor, em nome de Jesus, comece a entender que você é muito mais do que um pedaço de carne que envolve ossos. Você tem coisas para um futuro tão lindo, que se as pessoas soubessem onde Deus pensa em te colocar, elas não estariam te ignorando, elas estariam te abraçando, pedindo o seu telefone. Quando eu era menino, apóstolo, eu andava nas ruas da minha cidade. Todo lugar que eu entrava, nas lojas grandes, colocava um guarda para andar atrás de mim. Medo de eu roubar as coisas. Só porque eu era um menino pobre. Pobreza não é defeito. Defeito é você achar que a pobreza vai ficar com você para sempre. Defeito é você encarnar o coitadinho e andar pelas ruas pedindo esmola. Isso é defeito. Porque se a pessoa quiser, ela dá um jeito. Ela vai entregar papel, ela vai fazer alguma coisa na vida. Deus essa noite te trouxe aqui para dizer: você precisa mudar de opinião sobre si mesmo. Eu engraxava os pares de sapato de um homem na minha cidade, e ele era muito rico. E eu entendi quando cresci que ele deixava eu engraxar os sapatos mais para me ajudar do que para limpar os sapatos dele. Ele tinha 14 pares de sapato. E todo sábado eu ia lá limpar. Não tem jeito de um homem usar 14 pares de sapato numa semana. Quando eu ia engraxar, o sapato já estava engraxado. E ele fingia que não olhava, só para me ajudar.
Um dia eu estou engraxando os sapatos dele, estava quente, eles foram almoçar na varanda onde eu engraxava o sapato. E ele sentou com a família ao redor da mesa e ele tinha um filho. Pense num menino chato. Pense numa criança birrenta. Ele olhou para aquele menino e o menino, ele falou, come. O menino, não vou comer, não quero comer essa porcaria de comida. Ele ficou tão com raiva, tão bravo. Ele disse, moleque, escute aqui. Você está vendo aquele menino sentado ali? E eu fingi que não ouvi. Ele disse, ele não tem pai. Ele mora numa casa aqui que parece um chiqueiro. Éramos em 12 pessoas em 2 cômodos. Você tem noção do que é isso? Imagina você acordar de noite no escuro e falar, mãe, a minha perna sumiu. E a sua tia gritar, você está louco, moleque? Você está coçando a minha perna aqui. Era perna demais em cima de uma cama. Na minha casa, panela e pinico era um inferno. Ninguém sabia onde estava um nem outro. Era pobreza absoluta. E ele falou, esse menino quando crescer vai ser um trombadinha. E aquilo entrou aqui dentro. Eu esperei minha mãe chegar do trabalho. Quando ela abriu a porta eu me joguei. Comecei a chorar. Ela disse, está chorando por quê? Eu disse, sabe o homem que eu engraxo os sapatos? Ela disse, sei. Ele falou que eu vou ser um trombadinha, mãe. E comecei a chorar. Minha mãe me deu um chacoalhão e disse, olha aqui, rapaz, você vai ser o que você quiser ser. Não é porque você é pobre que você não vai vencer na vida. Minha mãe não sabe ler nem escrever, nunca frequentou a escola, mas ela conhece a escola da vida. Teve educação em casa. E a educação disse a ela, você pode escolher o seu futuro. Se você quiser ser um trombadinha, você vai ser um trombadinha. Mas se você quiser ser um grande homem, você vai ser um grande homem. Minha mãe não era crente, mas é a profecia da boca da mãe. O tempo passou e eu resolvi que eu ia ser alguém. Um dia eu estou lá no aeroporto de Ribeirão Preto, bem vestido, de terno, lindo desse jeito. Ai, Jesus. Peguei minha pastinha. Estou lá no aeroporto, chegou um senhorzinho de cabelos brancos. Ele olhou para mim e disse assim, parece que eu te conheço. E eu conheci ele na hora. Eu disse, eu conheço o senhor também. Ele falou, você mora onde? Eu disse, lá em Orlândia. Ah, então é de lá, eu também sou de lá. E ele falou, você é filho de quem? Qual doutor? Você é filho do doutor fulano de tal? Que ele me viu de terno. Eu disse, não, meu pai não é doutor. Mas você é filho de quem? Eu falei assim, o senhor lembra de um menino que engraxava sapato? Ele disse, lembro. Eu disse, sou eu. Ele olhou para mim e disse assim, mas como é que você se deu bem na vida? Eu disse, foi graças ao Senhor. Mas eu não te fiz nada, não paguei seus estudos. Eu disse, não, o Senhor falou para o seu filho um dia que eu ia ser um trombadinha. E eu falei para minha mãe disse que eu ia ser o que eu queria ser. E eu falei para ela que eu ia ser um homem importante na vida. E eu não estou falando isso para atacar o Senhor, não, eu estou aqui para te agradecer. Hoje esse homem de vez em quando para o carrão na porta da minha igreja e senta lá para me ouvir pregar. Já levou o filho lá, porque o filho é um drogado. Olha como a vida é, gente. Eu estou aqui para te dizer que o que você está vivendo agora é passageiro. O que você está vivendo agora acaba a qualquer momento, depende de você. Se você determinar esta noite que a sua vida vai mudar, se você sair daqui hoje, chegar em casa, chamar a família e dizer assim, nós vamos consertar a nossa vida. Amanhã nós vamos trabalhar, nós vamos economizar nas contas, nós vamos abrir uma conta no banco, de pouquinho em pouquinho nós vamos comprar um carro, nós vamos estudar um filho, nós vamos estudar alguém, nós vamos virar o cativeiro. Você pode contar com a ajuda de Deus. Deus vai dar um salto no trono e vai dizer, valeu a pena. É você quem determina o seu futuro. Por favor, não deixe a inveja te matar. Deseje ser como, mas não encarne uma pessoa. Jacó encarnou o irmão. Ele disse, eu sou Esaú. E uma pessoa que vive a vida dos outros, ela não vive, ela vegeta. Porque ela tem que fazer malabarismo todo dia para conseguir se manter daquele jeito. Não é natural. É um fórceps diário. É você, garota, que vai para frente do espelho e fica 45 minutos se maquiando para ficar parecendo a Débora Seco, a Barbie, a Beyoncé, sei lá mais quem.
É você, garoto, que vem para a igreja com esse cabelo, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Até a voz você imita do Dado Dolabella. Não, eu vou ser. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que eu sirvo não trabalha com cópias. Deus é original. O que Deus tem para você, Ele não escolheu para ninguém. Está enterrado o talento que Ele escolheu para você. Quando eu era menino na igreja, me converti, eu chegava no culto de mocidade e dizia assim: quem que vocês querem ver pregar hoje? Assembleiano, né? Aí os meninos diziam assim: a gente queria ver o pastor Gilmar Santos. Deixa comigo. Voz rouca, que agora a minha voz está destruída, que eu estou pregando 3, 4 vezes por dia, 60 dias, a voz não existe mais. Mas quando a voz estava boa, voz rouca, eu imitava qualquer um. Eu chegava no púlpito, encarnava o pastor Gilmar Santos e começava: meu Deus, depois eu vou pregar, adore. E eu pregava a mensagem dele de cor. Só que quando ele pregava, caiu uma alegria na igreja. Quando eu pregava, caiu uma tristeza na igreja. Você ri porque não era você, bocó. E eu ia orar: Jesus, eu imitei o Gilmar, até a pregação, até a língua estranha dele. E não virou nada. Quando não ia imitar o outro, pastor Gesiel Gomes, na minha época só tinha os grandes, né? E eu fazia igualzinho. Um dia eu fui para o mato orar. Falei: Jesus, não estou prestando, acho que eu nunca vou ser pregador. Porque eu prego igualzinho eles e não acontece o que acontece com eles. E o Senhor falou uma frase para mim que hoje muitos pregadores usam porque me ouviram falar. O Senhor disse para mim: eu não quero que você seja um eco. Eu quero que você seja uma voz. Deus quer te usar, mas Ele não consegue, porque você quer ser os outros. Você quer ser igualzinho os outros. Você quer ser não parecido. Você quer encarnar os outros. A inveja é uma desgraça tão grande que tem um ditado oriental que diz que 2 amigos estavam andando pela rua, perambulando. Eram 2 mendigos. E eles acharam uma lâmpada, igual aquela do Aladim. Os 2 juntaram na lâmpada e começaram a esfregar ela. Saiu um gênio. O gênio saiu, olhou os 2 e disse: quem pegou primeiro? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Quem esfregou? Fui eu, não fui eu. O gênio disse: bom, só temos um problema aqui. Eu não sei quem pegou, não sei quem esfregou. Então eu vou fazer o seguinte: um de vocês faz um pedido. E o que um de vocês desejar, o outro ganha em dobro. Os 2 pularam, se alegraram, disseram: estamos feitos. Vou pedir 1 milhão, você vai ter 2. Vou pedir uma fazenda, você vai ter 2. Então vamos lá, pede você. Não, pede você. Não, pede você primeiro. Você vai ficar rico, né? E você vai ter o dobro. Não, pede você primeiro. Pede você. O mais forte agarrou o mais fraco. Começou a enforcar ele: pede você, miserável. E o outro estava quase morrendo. Disse: tá bom, eu peço. Eu quero ficar cego de um olho. É isso que a inveja faz. A inveja faz, além de você não ter nada, ainda roubar o que o outro tem. Esse espírito está banido do nosso meio. Deus vai te dar uma história poderosa. Quem crê nisso, pega e põe no coração. E agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro. Ele não era o que a família dele dizia sobre ele. Ele não era o que ele pensava que era. Quando ele é um homem velho, tem filhos, tem riqueza, mas o passado o atormentava. E um dia ele levantou, olhou para o céu e disse: vou levantar e vou ter com meu irmão. Porque não adianta ter tudo na vida e não ter paz. E não descobrir quem é você nesse universo. Só que ele era tão covarde que ele colocou a família inteira para ir na frente dele. Era madrugada quando ele passou num lugar chamado Val de Jaboque. Qual é o nome do Val? Val de Jaboque. Quando ele está passando no Val de Jaboque, ele mandou a família toda ir à frente. Ele ficou 1 minuto para orar. E eu imagino ele falando com Deus: me ajuda, porque eu não sei se meu irmão vai matar meus filhos, a mim, minha família. Quando ele levantou para sair, a Bíblia diz que ele olhou no meio daquele val e viu um homem que não era dos empregados dele.
Ele percebeu que o homem era um anjo. E ele passou perto do anjo como quem não está vendo, e de súbito se agarrou a ele. E quando ele se agarrou ao anjo, ele gritou: me abençoa. Abençoa a minha vida, muda a minha história. O anjo olhou para ele e disse: me solta que eu tenho que ir. E ele disse: só te solto depois de me abençoar. A Bíblia diz que começou a raiar o dia. E o anjo falou para ele: me solta porque eu tenho que ir embora antes do dia amanhecer. E ele disse: eu só te solto depois de me abençoar. O anjo disse: pois eu vou te matar. E ele disse: mata, depois me ressuscita, mas eu não te solto por nada. O anjo tirou a espada e bateu na coxa dele. Ele ficou aleijado, mas não soltou a bênção de jeito nenhum. Só por esse ato Deus mudou a vida dele. Ele saiu dali aleijado para o resto da vida. Mas toda vez que alguém gritava: lá vai o aleijadinho, ele diz: mas esse aleijadinho agora tem nome de verdade. Do que adianta ser um homem inteiro e ser chamado pelo que os outros dizem, ou ser aquilo que eu não era. Estou aleijado, mas agora eu sei quem eu sou. Eu sou escolhido por Deus para uma grande missão nessa terra. E naquela noite Deus mudou o nome dele em Israel. Deus me trouxe aqui para te dizer que o seu verdadeiro nome está para ser revelado. Depende de você. Se você nesta noite acreditar neste pregador e ficar de pé. Enquanto toda a igreja inclina a cabeça e pensa, o Roberto continue tocando essa melodia que está linda. Feche os olhos. Apóstolo, o Senhor me disse que Ele trouxe aqui nesta noite alguns Jacós, gente afastada do Evangelho, gente sofrida, gente excluída, excomungada das igrejas, pessoas que perderam tudo. Enquanto você tinha, as pessoas te aplaudiam. Quando você perdeu, tiraram de você até a sua alegria. Você veio hoje aqui porque alguém insistiu, oraram demais por você. Quanto tempo que você não entra numa igreja, você achou que não ia dar conta de ficar. Mas houve um momento em que a palavra entrou no seu coração e você disse: se tu me amas, fala comigo. E Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele vai mudar a sua história. Hoje te chamam do quê? De desviado, de afastado, de apóstata, de herege. Esse não é o seu nome. O seu nome ainda será pastor, missionária, apóstolo, bispo. Porque o Deus que te fez promessas está aqui nessa noite. A igreja vai inclinar a cabeça. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim e voltar para Jesus, eu vou orar por você hoje. Se você tiver coragem de deixar o lugar onde você está, esquecer as pessoas e vir aqui perto de mim, eu vou orar para Deus escrever a sua história de novo. Chega mais perto, filho, pode vir chorando. Gerava luz. Chora mesmo, filho. Lá está Vem, Jacó! a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Isso, vem, chega mais perto. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, um anjo lhe tocou, abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair
Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Chega mais perto. Chega mais perto do altar. Chega mais perto. Pode chorar. Depois você vai no banheiro, repõe a maquiagem. Pode chorar. Vai voltar para casa assim, Jacó? Vai voltar para casa só dizendo: nossa, o culto foi bom, mas vai perder a chance? Escapa por tua vida. Não, pastor, para mim não tem mais jeito. Estou jurado de morte pelo PCC. Estou sendo chantageado, ameaçado. Pastor, a minha natureza foi mudada. Eu já não sou mais homem, não sou mulher, eu não sei o que eu sou mais. Vem, filho. Vem em nome de Jesus. Vem. Escapa por tua vida. A igreja inclina a cabeça, entra em oração. Vem, você não é Jacó, você é Israel, vem. Não isso vem. Isso vem chorando. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, um anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A igreja estenda as mãos para cá. E os que vieram à frente, coloquem a mão no coração. Oh meu Deus, estamos no Val de Jaboque. Esses homens e mulheres que estão na minha frente chorando, eles querem mudança. A vida foi dura com eles. Tem alguns que não conhecem o pai nem a mãe. Tem outros que foram violentados, carregam traumas. E nesta noite a sua palavra fez um efeito. E eles vieram ao altar em busca de mudança. Quebra nesta hora toda maldição herdada ou adquirida. Coloca dentro deles um sentimento de paz. E sopra no ouvido deles quem eles são de verdade, meu Deus. Quando este culto terminar e eles andarem pelas ruas de Pirituba, o seu anjo vai acompanhá-los até em casa. Estão perdoados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. As maldições estão quebradas, jogadas no limbo do inferno. E quando este culto terminar, Senhor, eles poderão dizer que o nome deles está escrito no livro da vida de novo. O nome deles, Senhor, tem uma referência aí no livro da vida. Na frente está escrito: serão grandes, e quem viver, verá. E a igreja que é soberana diz amém. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas para Jesus. E alguém dê um abraço neles aqui. Cadê os obreiros da igreja para pegar o nome deles? Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Não, Roberto, a música estava linda. A música estava... Ah, tem a outra, então solta. Isso. Agora, quem aqui acredita que a sua história ainda vai ser muito grande? Deixa eu ver. Então diga para o seu irmão: eu ainda vou cantar num coral lá em cima no céu. E quando eles são abraçados, nós vamos cantar o louvor. E eu já devolvo o microfone ao senhor. Aleluia! Se alguém cantar essa música, ganha um CD.
existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou de um coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Se a trombeta tocar agora, quem vai morar no céu comigo? Então dá mais um grito. Integrante sou de um coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo é glorioso. O grande dia esperado eu vou louvar. Santo, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo é glorioso. O grande dia esperado eu vou louvar. Santo, Santo é o Senhor. levante as mãos e canta. Cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Só quem vai erguer o troféu dê uma salva de palmas. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima?